E aí, pastor Adilton, e os projetos aí das traduções aí do povo aí, como que tá? Tá trabalhando. Hoje a gente estava fazendo uma revisão no rascunho de 2 Samuel, capítulo 5. Já passamos em alguns trechos de 1 Samuel, revendo, testando, revisando, corrigindo. Bastante trabalho. E como, cara, é impressionante essa questão aí, porque teve uma outra live aqui que a gente estava falando, por exemplo, a Jesus é o pão, né? Da Sim, maioria das culturas ocidentais, digamos assim, realmente o pão é o alimento, né, básico. Eu imagino que deva ter, em relação a isso, outras palavras que se usa, né, que a gente normalmente se usa ali para falar sobre alguma coisa, e de repente, com o povo indígena, vocês tenham que ter todo um cuidado com isso, né? sim. Em Gavião a gente usou uma expressão genérica, né? Que ele é como a verdadeira comida, a comida de verdade. Que é o sentido, né? De que ele que é o alimento básico, ele é a comida principal, a mais verdadeira para nós. Porque realmente o pão não é, né, o alimento básico deles. Ah, entendi. Então não adianta traduzir pão, eles entendem, mas o significado da mensagem não é traduzido. Fica uma tradução onde o sentido não atingiu o original, né? O texto original, que é que Jesus ele é o principal alimento, né? Para nós, no sentido espiritual, né? Não, isso é interessante, porque, é claro, né, eu vou falar um texto aqui que se usa de forma exagerada, né, mas aquilo que mudar um tio, né, uma letra né, vai ser condenado ali e tal, mas não é obviamente nesse sentido, né? Sim. Mas isso é interessante mesmo, né? Porque é uma linguagem, né? Imagina, você está traduzindo uma verdade, né, para um povo, digamos assim. Eu vi assim, eu vi um filme, eu gostava de ver filme antigo, eu vi, não sei se é assim que pronuncia, mas é o William Tyndale, ou Tyndall, não sei, era um inglês que traduziu a Bíblia para o. Uhum. Eu acho que é para o inglês mesmo, né? Ele traduziu os escritores para o inglês, e, se eu não me engano, e é interessante como ele ia construindo, né? Tinha uma parte do filme que é bem antigo mesmo, mas ele ia falando assim, poxa, mas como que eu vou traduzir isso aqui no inglês, sendo que uma mesma palavra tem várias conotações, Sim. né? E é um desafio realmente, né? Para você traduzir. Imagina pegar uma palavra assim, tipo, que prossigo para o alvo, né? Sim. Mas o alvo, às vezes, não faz muito sentido para outro povo, ou a língua, né? Digamos, o Não. português em si ele é muito rico, né? Você uma palavra, por exemplo, quer dizer, vai falar de manga, mas qual manga? É a manga da camisa, a manga do pé, Sim. Depende né? do contexto, né? Essa palavra. Eu Imagina. estava lembrando aqui da passagem de Romanos, né? Que vai acumular brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, essa é uma expressão idiomática, né? Do idioma grego. Então, se a gente traduzir de forma literal, não vai comunicar nada, né? Mas se vai trazer vergonha para você, que esse é o sentido, aí sim, isso Sim. comunica. Então, a gente tem que considerar essas expressões idiomáticas, que ela não vai ter sentido no idioma que a gente vai estar traduzindo. Tem que procurar o equivalente ou uma descrição, né? Como sentido mesmo da expressão. O que ela quer comunicar. E isso aí vocês têm um Obrigado. consenso, né? Uma galera que vocês. Quer dizer, quando vocês estão traduzindo um livro, imagina, vocês vão. Como que vocês montam algumas frases e aí é levado para uma mesa, como que é feito isso aí na prática? Assim, Bem, primeiro a gente faz uma exegese, né, do texto, sim, das línguas originais, e aí a gente inicia um rascunho no idioma alvo da tradução, um rascunho iniciante, né? Mas antes do rascunho a gente vai identificar o tema daquela passagem, os verbos principais, as palavras desconhecidas para o idioma,
alvo da tradução, qual é se ocorre alguma expressão idiomática, identificar os parágrafos, a divisão de parágrafos, de assuntos, novos participantes sendo introduzidos, mudança de local. Então, tudo isso a gente faz a exegese com antecedência para trabalhar em si o texto na língua receptora. E a gente começa a traduzir. Impressionante. Até assim, a gente vê. Ô, Bira, boa noite, Birão. Boa noite, Eu meus irmãos. poderia, de repente, em outra live, assim, apresentar. Eu tenho um PowerPoint sobre os passos, né, da tradução. E a gente passa Então, cada um, quais são os passos, né? Até chegar a uma publicação de um livro, por exemplo. Pode ser na próxima semana? Semana que vem. Que dia é semana que vem, isso? 22. Eu vou dar uma olhadinha, Bruno, na minha agenda, depois eu te confirmo. Chique. Queridos, vamos estar orando aí para a gente começar aí. Ora aí para nós começarmos. Vamos orar, então. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por essa oportunidade onde podemos estar nesta mesa, compartilhando uns com os outros, também trocando experiências, conhecendo um pouco mais da luta de cada um, onde podemos interceder melhor uns pelos outros, onde podemos, de alguma maneira, também sermos usados para abençoar uns aos outros. Nós agradecemos tanto a Ti por essa iniciativa, onde podemos fazer novas conexões, conhecer um pouco mais cada um dos irmãos que estão envolvidos de alguma maneira nessa tão grande obra, nessa obra tão maravilhosa, que é a obra do Senhor, e nós nos sentimos privilegiados em poder cooperar, sermos cooperadores com o Senhor, na proclamação do Evangelho e do reino do Senhor aqui na Terra. Todos nós temos nossas lutas, passamos por dificuldades, momentos de desânimos, momentos que nos querem fazer parar, mas nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que continuamos avançando, e mesmo em meio às tempestades e dificuldades, nós sabemos que o Senhor está no nosso barco, e o Senhor é que é o nosso piloto, quem nos conduz, mesmo que muitas vezes vamos ter que enfrentar vendavais, corredeiras, cachoeiras, mas temos a certeza de um piloto que jamais vai nos deixar naufragar, e isso nos anima em saber que o Senhor está junto conosco nessa obra, e o Senhor é o Senhor da obra, e nós agradecemos a Ti, Pai, pela vida de cada um que está aqui conosco nessa noite, os que ainda vão chegar, que o Senhor continue suprindo todas as nossas necessidades, sejam elas, ó Pai, espirituais, emocionais, físicas ou materiais. Nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uau! Meus queridos, não deu para minha voz, eu estou meio fanho aqui. Está meio tenso. Mas eu queria só pontuar uma coisa aqui, irmãos. Talvez, assim, para vocês seja normal, mas eu falo por mim, né? De fato, assim, me sinto... Não é assim, uma falsa humildade, não, tá? Porque tem esses discursos meio piegas, assim, mas não é isso, não. Mas eu realmente me sinto, assim, um menor entre os irmãos que estão aí há muitos anos, né? Eu não tenho tanta experiência, assim, eu só tenho uma paixão mesmo por isso. Queria, assim, que vocês pudessem mesmo, sabe? Porque às vezes uma coisa simples para vocês pode ser uma coisa muito grande para mim ou para outras pessoas, né? Às vezes, porque sentar na mesa é isso, né? A gente sentar sem resenha, tomar um cafezinho e bater um papo, falar de experiências. E às vezes experiências que vocês vivem aí no campo, ou já viveram, pô, isso pode trazer um norte esse enorme para muitas pessoas, né? Inclusive pessoas que vão entrar, essas lives estão gravadas, elas vão ficar registradas. Então, de fato, foi o que eu ouvi alguns relatos aqui, até fiquei impressionado com outro pastor que está no nosso curso lá, o Janilton. Ele falou, pô, Bruno, cara, eu estou há anos aqui no campo, eu nunca vi uma iniciativa dessa, assim, de reunir para fazer uma coisa tão simples, né? Eu fiquei assim, mas, tipo assim, como assim? Então, assim, para você ver que a gente... Porque, assim, eu falo por mim mesmo, não estando, né? Hoje, de novo, eu me sinto aqui num campo missionário na minha cidade, estou passando alguns meses aqui, mas a gente sabe que estar no campo é um mergulho, né?
Você mergulha, você está ali, imagina a rotina de vocês, com toda a família, igual eu também tenho 3 filhos, pô, pago aluguel, vivo, né, não sou registrado, tenho minha própria empresa, sou autônomo, e a gente sabe, cara, inúmeras situações mesmo, cara, cotidiano, cara, como que eu vou pagar uma conta? Eu tenho uma conta que vai vencer, e o carro estragou, e a moto deu problema, e problema com o filho na escola, e o dente está nascendo. Cara, a gente mergulha, às vezes a gente não tem tempo de olhar para o lado. E esse momento aqui é um momento de a gente realmente conversar, a gente mesmo... então, assim, eu quero que vocês fiquem bem à vontade, irmão, nesse período aqui, sabe? A gente tem aqui algum direcionamento, de repente vou soltar algum tema aqui que veio no meu coração, mas, irmãos, fiquem à vontade para, assim, a gente sentar à mesa mesmo. Pode falar, pastor. Então, uma área assim que eu tenho acompanhado o grupo mais, né, do WhatsApp, as postagens, mas uma área que eu gostaria de abordar um pouco aqui no grupo seria essa área financeira, a parte de sustento, né? Eu fui discipulado por um casal de missionários americanos que também eram membros na época da Missão Auxílio do Brasil, como eu falei aquele dia, né, no meu testemunho. E desde o princípio do meu discipulado, eles, como também eram missionários e viviam de doações e ofertas, eles nos ensinaram que, eu lembro até do culto de envio nosso ao campo, em 98. Ele pregou sobre quando Jesus mandou os 70, né? Que eles não deveriam levar nada, não se preocupar com nada. Então, ele deu muita ênfase nisso. Vocês têm todo um treinamento, né? Foram preparados, receberam ferramentas, mas não confiar nisso, né? Buscar realmente a confiança do sustento de vocês inteiramente em Deus. O justo vive pela fé, né? E uma das passagens que tem nos acompanhado nesses 28 anos de ministério é o apóstolo Paulo falando lá em Filipenses que o meu Deus, segundo a sua riqueza, ele há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Às vezes, irmãos, a nossa necessidade é a falta. Já pensaram nisso? Eu tenho uma experiência que já aconteceu com minha esposa uma vez lá na aldeia. A nossa casa, ela era na comunidade, tinha uma cozinha de uma família indígena de palha, bem vizinha à nossa casa. E nossa casa foi infestada de baratas. Abri uma gaveta para pegar um talhar, baratinhas. As baratinhas tem aqui na região amazônica, é umas pequenininhas. Tudo que ela ia mexer na cozinha, baratas. Então ela deu assim aquele desespero, né? Eu não aguento mais, né? Eu acho que eu vou embora, vou desistir. Aí depois ela pensou, como é que eu vou falar para a minha igreja? Eu estou voltando do campo por causa das baratas, né? Então, o propósito maior pelo qual nós estamos na obra, e Vilmo falou assim, naquele dia a gente só não veio embora porque a gente não tinha nem dinheiro para sair, né? Assim, não teria nem recursos para sair da aldeia e fazer uma viagem dessa e voltar para o Nordeste, por exemplo. Então, às vezes, numa situação dessa, a falta é bom mesmo, né? Porque não teria nem condições financeiras de sair do trabalho, né? Mas nós temos tido essa experiência, por exemplo, já visitamos igrejas divulgando o trabalho, o projeto, e em nossas cartas de informação do trabalho, até hoje, nós nunca nos sentimos confortável em colocar nenhum dado bancário. Nós cremos que se Deus, se é Deus mesmo que vai levantar nossos mantenedores, de alguma maneira, Deus vai tocar os corações sem a gente precisar falar nada. Então, isso é uma experiência muito pessoal, minha e da minha esposa, né? Então, nesses 28 anos de ministério, esse versículo que Deus vai suprir conforme a nossa necessidade tem nos acompanhado desde que chegamos aqui. E claro que a gente tem sonhos, a gente deseja ter, por exemplo, eu orava e sonhava com um carro mais adequado para as estradas do norte, há 15 anos de oração e sonho, mas nunca colocamos isso em cartas ou projeto para levantar um dinheiro para comprar um carro. E há 1 ano e meio atrás, um amigo nosso aqui de Paraná, empresário, que já era nosso mantenedor, ele nos chamou para tomar um café na empresa dele naquele dia, e muita conversa, e passa o horário do café, e quase chega a hora do almoço. E ele falou que realmente o propósito de chamarmos lá é que ele estava doando a Hilux dele para nós. Ele havia conversado com a esposa, com os filhos,
que Deus colocou isso no coração dele para doar esse carro, porque ele reconhecia que a gente tinha um Palio Weekend, né, para andar nessas aldeias aqui, nessas estradas do norte, e que a gente precisaria de um carro mais adequado para as estradas, a realidade aqui da região norte. E, irmãos, eu confesso que eu me chorei muito ali, não me aguentei, mas mais uma vez a gente viu esse versículo se cumprindo, né? Todos esses anos, ficamos 13 anos com aquele Palio Weekend, ele nunca nos deixou na mão, mas a gente sabe que a gente não conseguiria, na época da chuva, chegar em comunidades onde um carro sem tração não entraria, né? Então, Deus permitiu todos esses anos, mas agora nós temos uma ferramenta onde a gente pode chegar mais longe. Então, toda a nossa vida ministerial tem sido assim, a gente tem visto, assim, né, milagres mesmo, muita... E nos últimos anos, assim, a gente está há 17 anos sem fazer divulgação em igreja nenhuma, sem sair para divulgar o ministério, né, não fazer promoção. Então, diante disso, a gente tem visto Deus levantar mantenedores na base daqui, ó, a mesa, pessoas assim que a gente vai conhecendo nas igrejas locais aqui, pregando, divulgando. Então, quase não tem surgido igrejas parceiras, mas Deus está levantando pessoas, né? Através desses contatos, eu pregando em uma igreja aqui em Paraná ou na região, aí as pessoas pedem o contato e depois querem saber mais, dando aulas de missões, assim, dessa maneira virtual também, em alguns seminários. Então, eu gostei muito, irmão Bruno, dessa iniciativa, desse grupo, porque nós precisamos, né, estar mais conectado com pessoas que estão vivendo quase as mesmas realidades, né, do desafio da obra missionária diante da igreja brasileira, que em geral não tem visão missionária, né, infelizmente. Então tem sido bom a gente poder estar compartilhando, né, das nossas experiências. E eu não confesso assim que o que eu tenho falado é uma experiência muito pessoal. A gente até hoje não sente esse conforto de colocar nenhuma necessidade nossa numa carta. Claro, nós não vamos ser orgulhosos ao ponto que se alguém perguntar, a gente não vai dizer, não, Deus sabe. Mas muitas vezes a gente é confrontado com pessoas que perguntam, o que vocês estão precisando? Aí Vilma sempre responde, o que Deus está colocando em seu coração? Faça. Que Deus estiver colocando em seu coração, irmão, faça. Então a gente nem consegue dizer, né, uma necessidade nossa, mas se alguém está perguntando é porque Deus está colocando alguma coisa no coração dele, ele já tem alguma coisa em mente, né? Então eu queria compartilhar um pouquinho das nossas experiências nessa área para vocês. Glória a Deus. Birão, manda bala aí. Irmãos, eu até fico envergonhado, porque eu sou um cara que, apesar que também Deus tem me tratado muito nesse sentido de postar e colocar alguns pedidos, algumas coisas e colocar a conta bancária, mas Deus tem me provado muitas vezes. Hoje foi mais uma resposta, pastor Adilton. O Senhor me deu mais uma resposta de Deus para confiar também no texto que o senhor está falando, Lucas 22:35, que ele fala, quando eu vos enviei, sem bolsa, sem cobertor, vamos colocar o nosso linguajar de hoje, sem nada, faltou alguma coisa. Não faltou verdade. nada. Ele Eles é fiel. falam isso. Então, Deus tem me colocado muito nessa questão também. Não é que também que, se me perguntarem o que está faltando, eu vou dizer, nada, Claro. tudo bem. Não. Nós temos o nosso sustento, graças a Deus. E depois que eu comprei, que nós compramos o nosso terreno, e eu fiz todo o planejamento, busquei cartazes, fiz banner, fiz tudo. Colocava, ninguém perguntava. Uhum. Aí eu falei, meu Deus. E fazendo, ninguém perguntava. Aí eu falei assim, sabe, eu estou entendendo. Parecia aquele missionário. Eu estava até brincando com meu irmão, com aquele pastor que revelava, falava, estou entendendo, Deus. Estou entendendo. Eu comecei, estou entendendo, senhor. Aí eu falei para minha esposa, não vou colocar mais nada, não. Chega, não vou pôr nada, não. Deus não precisa da nossa ajuda, irmão. Ele Paguei. não precisa da nossa ajuda. Pagamos as terras, já está quitada. Era para pagar, Glória vencer a Deus. agora, a última agora, em agosto. Já paguei em setembro do ano passado. Glória a Deus. Então, Deus o que assim. é?
Eu acredito, então eu vou crer. Nós estamos no processo de construir. Nós queremos construir 3 cômodos para nós sairmos do aluguel, porque o aluguel nosso é pesado. Ir para lá, eu já fiz todos os cartazes. Aí o meu irmão falou para mim, pastor, você começou a contar para mim que não é para eu fazer, então eu não vou fazer. É a resposta de Deus. Amém. Eu creio, e não julgo. Sim. Irmão, me entendam também que o irmão passou. Não entendo, cada um é a sua experiência. Gosto, vou citar um aqui muito bem, gosto demais das postagens da Adriana e do Valdir. Gosto. Eu me alegro. Até eu falei para a Adriana essa semana, Adriana, como é que você faz essas coisas bonitas? Gosto. E sei que Deus usa eles nesse sentido. Bruno, você faz missões urbanas, coisas que eu não conseguiria. Eu faço missão urbana, mas não é uma missão urbana tão próxima como você faz. Valdir e a Drica fazem missão urbana, a irmã Dorcas faz missão urbana, muitos daqui fazem missão urbana, coisas que eu acho que eu não conseguiria fazer, do jeito que vocês fazem, né? Eu tinha uma intriga que isso foi quebrado há muito tempo. Quando as pessoas falam assim, eu quero ir para a África, eu quero ir para tão longe, não sei o quê, quero ir para Camboja. Eu falo assim, gente, nós temos Camboja aqui, nós temos África aqui no Brasil. É vocês ir no norte de Minas Gerais, é a África nossa brasileira. Aí eu ficava com aquela intriga, aí eu comecei a pensar assim, aí Deus falou para mim, olha, cada um tem o seu chamado para ir para um local. E Deus age. Hoje, essa semana, levantaram a questão do ser empresário na Europa, né? Missões da mala como que é que alça de mala eletrônica, alguma coisa assim. Tem uns malas sem alça, nem alça tem. Tá Nem alça tem. E eu conversando com meu irmão está na Espanha, e falou assim, essa estatística da Espanha é verdadeira. É verdadeira. Eu aqui chorando uma vez, falei pro meu irmão, eu tenho 20 crianças aqui, estou falando de Jesus para essas crianças, não estou vendo transformação. Meu irmão falou assim, olha, aqui na Espanha, você seria o presidente de um sindicato de pastores, você seria o orador principal, que tem. A nossa igreja está com 5 anos, agora que nós temos 5 pessoas convertidas numa congregação. Nossa, você tem 20 crianças que você fala todos os dias de Jesus para. Aqui é um domingo de manhã para falar com eles. Então nós temos que abrir os olhos e pensar, não, onde eu estou é o local ideal que Deus deixou para mim, né? Você vai para a Argentina, Imandoca. O que você vai fazer na Argentina? Porque na Argentina precisa pessoas que precisam de ouvir de Jesus. Valdir, para que você vai no Piauí? O Piauí já não tem estatística no Piauí que está bem evangelizado. É porque é onde o Valdir vai. Quadrica precisa do evangelho chegar lá. Pastor, o que você está fazendo na aldeia de índios? Os indígenas já têm tanta pessoa que investe, mas lá tem um grupo que precisa ouvir da palavra do Senhor Jesus. Então, eu valorizo hoje. A mesa me ensina muita coisa. E uma das coisas que a mesa me ensinou no dia de hoje é que, mais uma vez, Deus está falando, não precisa correr atrás. Eu sou o Senhor, teu Deus. Aí me vem agora Salmo 81, 10. Eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito. Abra tua boca, eu te alimentarei. É no sentido do passarinho, que quando vê a mãe, o primeiro sensor que faz é abrir o bico e a mãe coloca a comida lá dentro. Então, às vezes, nós esquecemos, às vezes nós desvalorizamos o que nós somos como missionário. Nós temos aqui uma missão aqui, não é evangélica, é Amigos do Bem, projeto enorme, enorme. Se os irmãos tirarem, ter uma noção do que é o projeto aqui. O presidente, o diretor da unidade aqui anda de Volvo. Volvo, umas terras aqui em Mauriti, é o único Volvo
carro Volvo que existe em Mauriti é o dele. Ele anda de Volvo, ar-condicionado, fechadinho, geladinho. Então, essa é muito grande. E um dia eu falei assim, Senhor, eu queria ser muito parecido com ele. E o Senhor falou assim, o chamado dele é o que eles fazem não é o que eu quero, que mais uma entidade espírita e tudo mais. E eu fiquei sabendo, então eu estou pregando o reino. Mas que eu queria um Volvo, passou Adildo, eu queria uma caminhonete, como eu queria, que eu ia fazer muito evangelismo nos sítios aqui, porque eu tenho um Focus Ford Focus, perfil baixo de pneu, qualquer areia da terra que nós vai raspar tudo. Queria, mas que eu acredito. Eu acredito que na hora certa Deus vai fazer proporcionar. Então, cada um aqui, eu vou citar alguns que eu estou vendo, a irmã Valéria, a irmã Beatriz, o irmão Valdir está aqui, a irmã Sueli, a Dorcas, tem mais 5 aqui, o Bruno, o irmão Adil, o pastor Adil, todo mundo tem o seu chamado no local certo. É o skate. Imagina um cabo de 138 quilos em cima de um skate. Não ia ficar bonito, não. Tá aí o Bruno, corpo esbelto, tá aí, pai novo, pá, sabe a linguagem das crianças. Não, tá novo. Tá aí, ó, pronto para andar de skate. Quem diria eu andar de skate? Eu tô mais para vestir de palhaço, que tô mais bonitinho, já tô careca, só pouquinho um cabelinho aqui para cá. E aí, vamos embora para missões, meu irmão. Hoje Deus me fez lembrar o dia. Bruno, eu vou encerrar já. Desculpa se eu estou sendo abusivo. Deus me fez lembrar hoje na casa de uma irmã, quando eu subi por Ribeirinhos, do Rio Grande, subindo ali o Rio Branco, novo. Cheguei na aldeia, 30 pessoas para batizar, 30 pessoas para casar. O marido saiu com o menino, a mulher com 6 meses de criança. Quando ele voltou da caça, o menino nasceu, já está nascido lá de 2 meses. Aí batizamos esses meninos. Aí quando foi comer a comida, a irmã falou assim, pastor, fica feliz se vir a mãozinha. Eu falei, mãozinha de quem, irmão? Pensei. Ela meteu a mão no caldeirão, veio a mãozinha do macaco, do guariba. Pastor, a melhor carne. Eu falei, meu Jesus. Eu só que estava com pouca luz, eu cheguei pro cantinho, chamei o cachorro, joguei o pé. É uma missionária ter que comer a patinha do macaco. O pé, eu não comi a mãozinha, não, mas eu. E se chegava na aldeia e falava assim: quem tem piolhos? Não! Eu virar para o missionário, eles não tinham que falar, eu não. Então, cada um tem o seu chamado. Cada um tem o seu chamado. É como se falar que um pregador tem que pregar todo o mesmo jeito que o líder da igreja dele prega, né? Não, cada um tem o seu jeito de pregar, falar, anunciar. E creio, meus irmãos, todos nós somos missionários. Uns estão escondidos, mas somos missionários. O ID é para todo mundo ou o ID é só para nós? Deus abençoe, meu irmão. Sábio Bira. Irmã Dorca, manda fogo aí. Boa noite, a paz. Irmão Bira falou algumas coisas que eu já iria falar mesmo, né, sobre essa questão do mantimento, porque da finança, porque como eu estou aí na campanha, né, para ir para a Argentina, e quando eu vi eu já não sentia paz mesmo na questão de rifas. Quando eu vi a postagem do irmão lá, eu postei a rifa no grupo, e quando eu vi a postagem do irmão, o Senhor falou para mim assim, eu já havia lhe dito, você não prestou atenção. E eu digo, poxa, Jesus, obrigada, porque o Senhor tem me colocado nesse grupo e tem me passado mais informações. Vou terminar a rifa, porque agora no dia 30, e algumas pessoas já, mas assim, não tenho mais no meu coração. E aí eu disse, poxa, eu já tinha outra ideia para outra rifa. E o Senhor disse exatamente isso. Eu tenho todas as condições de lhe dar o que você precisa. E é crer. Na realidade, é crer, né? É crer naquilo que a palavra de Deus diz. É viver o impossível. Aquele impossível para nós, porém possível para Deus. Né? E ontem, na igreja, falando com um dos irmãos na igreja, assim, quando eu fiz teologia, eu nunca tive o desejo de ir para missão transcultural.
Eu gosto muito do quilombo, trabalhei aqui num quilombo próximo, e eu sempre tive o desejo de estar no quilombo, onde os meninos Drica e Valdir foram comigo algumas vezes, no quilombo Barro Preto, que é aqui em Lagoa do Carmo. Mas, assim, quando o Senhor falou no meu coração que eu iria para a Argentina, eu disse: quero não, não quero, porque para mim é surreal, eu não tenho como levantar todo esse dinheiro. Não tenho a menor condições para isso na minha cabeça. Até como o irmão disse, que sabemos que as igrejas, elas não têm aquele apoio, e a gente se frustra com isso. É frustrante. Eu faço parte da Igreja Batista Missionária e só tem o nome de missionária. Na hora que você se posiciona que você quer obedecer ao chamado de Deus, esse nome ele não existe. Ele está ali só realmente de aparência. Então é muito complicado. Eu tive alguns problemas na mente mesmo. Eu precisei buscar o Senhor de uma forma mais intensa, quando o Senhor falou para mim que eu iria para a Argentina. E assim, aí ontem, quando eu disse para uma pessoa assim, eu não queria ir para a Argentina, eu estou apenas obedecendo ao chamado do Senhor. E a pessoa não entendeu. Eu falei: se você não quer ir, você não vai. Isso não funciona assim. Na minha mente não funciona assim. Porque eu disse a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim, aonde o Senhor quiser. Então, quando eu me propus, o Senhor segurou o que eu disse. E aí agora ele diz assim para mim: eu quero ver se é verdade. Não que ele não saiba. Ele sabe. Mas ele quer ver mesmo a gente se posicionando. Então, toda essa questão de finança, de a gente fazer cartaz, de correr atrás, é muito interessante, né? Uma outra vez, como eu tenho gastronomia, eu estou fazendo almoço e vendendo quinzenalmente na igreja, vendendo trufas. E aí o Senhor mandou exatamente eu usar isso. E quando eu vi a postagem da rifa, aí o Senhor disse: eu disse a você que é na profissão que eu lhe dei, e não com rifas. Mas, poxa, aí eu coloquei até lá no grupo um legal, um obrigada, porque é o Senhor falando com a gente, que é Ele quem mantém. Aí eu disse assim: Senhor, certo. Aí o próximo mês eu queria uma rifa, agora em julho. E o que é que eu faço? Não preciso mais da resposta, porque aqui na reunião Deus já me respondeu. Isso é muito bom, né? Isso é muito interessante. Só tenho mesmo que agradecer a Deus por estar neste grupo. Amém. Glória a Deus, minha irmã. Irmão Leonardo, Leozão aí, ó, de volta de férias. Manda fogo aí, Léo. Férias, é? Saudade, tô brincando, tô brincando. Pai, minha gente, saudade também. Muito bom ver vocês aqui. Realmente tenho me manifestado um pouco aí no grupo, mas tenho acompanhado tudo, cara. Tenho acompanhado tudo. Correria foi grande aí nos últimos 15 dias, pelo menos, né? Viajamos aí para Teresina, para um evento lá da Pro Sertão, depois fui a Petrolina, rodamos aí quase 3.000 km em 15 dias. Mas isso foi pouco para quem já rodou aí 9.000 e pouco em 33, tá de boa. E, cara, feliz, né, com esse grupo. Eu tenho observado aí as postagens, as celeumas, as dores, né, cara, as dores, que é um campo que a gente tem encaminhado aí, lidando com cuidado missionário, e a gente tem lidado com as necessidades. Mas quando eu tenho a oportunidade de estar com missionários à mesa, se é que eu posso aconselhar algum de vocês, pelo contrário, né? Eu sou aqui um eterno aprendiz aqui. Eu acho que eu tenho lidado com missões assim mais de perto há 6 anos. Aqui tem muita gente que já está no campo há mais de 10 e vivendo missões assim na pele há muito tempo. Então, eu tenho aprendido muito. Às vezes a gente vai para cuidar e a gente quer cuidado. A gente é que aprende, né? Então, isso é maravilhoso demais. Mas quando eu tenho a oportunidade de se é que eu posso aconselhar algum missionário, alguém, e eu entendo as dores, entendo as necessidades, e a gente já bate demais em relação a essa questão
da omissão da igreja brasileira, que é a igreja que mais envia, mas a que menos cuida. Isso é fato, né? Mas quando eu posso aconselhar, eu digo, tira o foco disso, cara. Tire o foco disso. Olhe para Paulo. O que é que Paulo falou? Você está contente. Paulo não aceita, né? Ele não disse somente eu aceito a dificuldade, não. Ele disse você está contente. É muito difícil, mas é possível. Você estar contente em quaisquer circunstâncias, seja na fartura ou na necessidade. É contente, é o cara passando pela prova, dando glória a Deus, como diz a música por aí, né? Entendeu? E, cara, eu sei que é legítimo a reclamação, as angústias que o missionário passa, a omissão da igreja, mas não foque nisso não, sabe por quê? Se você focar nisso, não vai resolver o problema, você vai sofrer mais. Ao invés de focar no negativo, glorifique e seja grato pelo positivo. Enalteça o positivo, pode ser pouco, mas enalteça. Porque Deus move quem Ele quer para ajudar, como eu já ouvi alguns testemunhos aqui, como o Adilto falou aí. Cara, eu tenho dito a alguns missionários, surgiu uma prática muito comum no meio missionário, que são essas rifas de númerozinho pequeno que a turma manda, tal, tal, tal. Isso tem incomodado muita gente. Particularmente, eu digo o seguinte, tem um missionário que tem mandado essa rifazinha para mim, que o cara não me dá um bom dia. Não pergunta, Léo, como é que tá? Eu vi você viajando, como é que foi a viagem? Né? Como é que tá o serviço lá na casa da praia? Precisa de uma mão de obra? Mas não, vez por outra é aquela rifa, né? É aquela rifa, é aquela rifa. E eu tenho dito a algumas pessoas, a gente tem um grupo devocional, o Bira conhece bem, que está com a gente lá. Estava, né? Saiu por conta do celular, mas desde o início, e a gente sempre primou por isso. Gente, aqui não pode fazer campanha financeira. Por quê? Porque a necessidade financeira é comum entre os missionários. Isso é comum. Eu não sei se é uma prova que Deus usa para realmente testar a convicção de vocês que estão no campo, porque quem sustenta missionário no campo é a convicção, não é estar bem financeiramente, não é estar bem assistido, é a convicção. Eu tenho visto isso de perto, eu falo isso com legitimidade, porque eu tenho visto de perto, eu tenho ouvido as lamúrias, as dores, tenho ouvido, né? Tenho ouvido. Mas se eu puder aconselhá-los nessa situação, o conselho é esse. Foque no positivo. Foque naquilo que você tem recebido, enalteça o milagre, glorifique a Deus. Vamos tentar ser como Paulo foi. É difícil, é difícil. Eu não quero aqui minimizar o problema de ninguém. Pelo contrário, o que eu acho besteira na vida do Bira pode ser uma coisa muito séria na vida dele. E o que ele pode achar besteira na minha vida, eu tenho sofrido muito, entendeu? Então eu não quero minimizar o problema de ninguém. Existem os problemas, existem as omissões, mas olha, tudo coopera, é tudo mesmo. Não é tudo de bom, não. É tudo coopera. Tire proveito do deserto que você está passando. O deserto é pedagógico, né? O deserto é pedagógico. Não sei por que eu estou falando isso agora. Eu ia entrar somente para dar uma saudação e sair, mas eu senti de Deus, né? Senti de Deus falar isso aí para vocês, porque a gente que está lidando com cuidado, a gente tem vivido isso constantemente. Constantemente com as dores, com as faltas, com as omissões. E eu tenho visto testemunhos de gente que tem sofrido e tem estado contente nas situações de dificuldade e tem vencido. Deus tem movido corações de pessoas que a gente nem imagina que tem abençoado. E vocês sabem, eu sei que vocês têm muitos testemunhos relacionados a isso, tá? Então era essa palavra que eu queria dar. Outra coisa porque fulano vai para a Europa, ciclano vai não sei para onde. Cara, Deus manda para onde ele quer. Eu já fui muito crítico em relação a isso, sabia? Quando eu via um nordestino saindo para a Europa. Eu digo, mas rapaz, aqui mais de 3.000 povos e tal, e papapá, e papapá. Cara, Deus manda para onde Ele quer. Ele pode pegar um nordestino aqui
e mandar lá para a Europa. Pode pegar um europeu que podia estar pregando lá e mandar aqui para o sertão. Cara, isso aí a gente não vai entender nunca. A gente às vezes fica querendo discutir isso aí, é discutir sexo dos anjos. Né? Deus faz como ele quer. Então, já fui muito crítico em relação a isso, né? E hoje eu aprendi a dizer, ó, até mesmo Bira sabe que a gente já teve algumas situações com pessoas que a gente conhece, que a gente tem contato em comum. Eu quero ajudar o cara e tá vendo que o cara tá no caminho errado, aí o cara vem e faz. Eu senti um direcionamento de Deus que é assim. Eu digo, opa, calei. Quer te contar um negócio, ligou para mim, mandou mensagem Pronto, para mim. calei na hora. Se o cara tá dizendo que tá sentindo o direcionamento de Deus para fazer o que ele tá fazendo, meu irmão, é um problema dele com Deus. Entendeu? É um problema dele com Deus. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é isso, sabe, gente? É aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, vamos fazer da melhor forma, com excelência, né? E não foque no negativo. Glorifique, enalteça a bênção, o que é positivo. Eu sei que é difícil muitas vezes, como eu falei anteriormente, mas é possível, porque Paulo falou, sei estar contente em quaisquer circunstâncias, seja na fartura ou na necessidade. E quando as necessidades existem, você quer desabafar com alguém, quer pedir a alguém, crie relacionamentos. Pare de estar atirando aí para todo lado. Ah, eu preciso disso. Entendeu? Porque isso às vezes soa mal. Eu sei que a intenção às vezes é boa, mas soa mal. Crie relacionamentos. Crie relacionamentos. Que com certeza Deus vai tocar nessas pessoas que têm visto você fazer o que você está fazendo e vai abrir o coração para lhe abençoar. Deus abençoe. Valdir, deixa eu só Fala, dar Virão. uma lembrança aqui, um testemunho para Mandocas e para quem possa ouvir. Mandocas, meu irmão estava indo para a Espanha há 8 anos atrás e faltava 4 passagens aéreas. 4 anos atrás, 4 passagens aéreas para a Espanha. E, de repente, uma irmã pregando numa igreja, aí ela pregou na igreja, tá? E uma irmã chegou perto dela e falou assim: minha irmã, o que você precisa? Ela falou assim: minha irmã, eu preciso hoje, não é para mim, é para um casal com os filhos, que eles precisam de 4 passagens para a Espanha. A irmã falou: 4 passagens para a Espanha? Ela, não preocupa não, eu sou dono de uma agência de viagem, eu vou dar essas 4 passagens para você. E quando o Léo falou de relacionamento, tem 2 meses que um rapaz chamado Leonardo também, só que é de Valência, Rio de Janeiro, ele entrou em contato comigo para perguntar de um missionário. E hoje tem uma conexão comigo de amizade e oração. E ele falou assim para mim: o que vocês estão precisando? Eu falei assim: eu estou precisando de. O que eu não achar é para construção. Ele falou: estou mandando uma cavadeira e 2 quilos de prego para fazer a cerca. Aí chegou uma cavadeira e 2 quilos de prego. Então, Deus manda. Esse irmão veio para perguntar uma coisa. Depois ele perguntou: o que você está fazendo aí, meu irmão? Eu contei minha história. Hoje é um dos parceiros nossos. Então, meu irmão, como o Léo está falando, deixa Deus agir. Passou Deus falou: não precisa Deus, não precisa ajudar Deus. Não precisa. Deixa Deus agir, que ele age melhor do que nós. Valdir, fala aí, Valdir. Você tinha levantado a mão? Boa noite, graças a paz. Falar um pouco aí dessa semana, como aqui no Nordeste, principalmente Caruaru, desde o começo do mês, está tendo a festa junina, né? E a gente vai sexta-feira para o Impacto, né? Glória a Deus por isso. Não nos preocupamos com o dinheiro e o valor, né? Para a gente chegar lá. E sempre o Senhor provê, né? E a gente vai na sexta, vamos estar no polo mesmo de Caruaru, pregando evangelho. Porque tem tanto lugar, principalmente lá no São João. Meu irmão, ano passado já veio testemunho. Tinha um casal que eu comecei a compartilhar com ele, ele chegou para mim, não, estou ferido com a igreja e tal. Aí começou a falar de igreja. Eu disse: meu irmão, Cristo, Jesus é um só, meu irmão. Igreja você vai ver vários defeitos. Eu disse: mas a gente precisa de uma igreja para congregar. A gente precisa de um pastor para discipular. E precisa estar no culto para a gente participar da mesa. Aí ele disse:
Quando eu chegar com a minha esposa agora, nesse momento, vou chegar em casa, orar ao Senhor e ver uma igreja e participar de uma igreja. E tem muitas pessoas afastadas. E a gente vê muito testemunho, né? E Dibira falou, a gente veio de uma missão uma vez lá pro lado da Bahia, um ano depois. Aí eu estava entrando no lugar, disse, esse lugar vai dar em nada. Tinha um cemitério assim, abandonadozinho e tal. Aí eu digo, vai dar em nada, vamos embora. Quando eu vi, tinha uma pessoa do outro lado. Aí chegou, tem gente aí? Tem. Aí comecei a falar, opa, tudo bem e tal, a gente é do pessoal aqui, do Estrela do Sertão, né? À tarde vai ter consulta, né, jurídico, tinha vários atendimentos. Aí ela chegou, eu estava esperando, eu sabia que vocês vinham. Então, eu não ia passar lá, não, eu ia me embora, bora embora, amor, bora embora. Aí ele disse, não, vá ali, olhe para ali, aquele lado, tem pessoas, tem criança ali. Aí disse, eu estava esperando vocês aparecer aqui. O ano passado você estava. E se eu não passasse lá, com certeza ela não ia ser abençoada com cesta básica, não ia ser abençoada com atendimento. Então é sobre isso, a gente tem que escutar a voz de Deus, o Espírito Santo falar. E, não, e a gente, principalmente no Impacto do São João, é muita família. Isso, criança. E criança, ano passado, brotava, eu lembro só de Bira, olha, brota criança. E não é 1, 2, 3, 4, 5, não é 10, 20 crianças. E as crianças não vão ficar só. Não vai deixar as crianças só, eles vão dançar São João. Então a família fica. Então, quando a gente está evangelizando as crianças, escultura de balão, compartilhando o evangelho, mostrando o plano da salvação. Enquanto a gente está compartilhando, as famílias estão lá. E as outras pessoas vão nos pais, vai nas mães. O evangelho é isso. Né? O ano passado, assim, só para terminar, tem o pessoal do Bacamarte, né? Bacamarteiro. Aí eu toco triângulo, né? Comecei a tocar, eu toco muito bem triângulo. Aí, na hora, assim, o Espírito Santo chega para eles e pede para tocar uma música no triângulo dele. Eu cheguei para ele, a gente tem um louvor aqui para a gente tocar triângulo. Você me presta a hora. Aí vai tocar o quê? Toca o shot? Na hora veio. Porque ele vive, porque eu posso crer amanhã. Meu irmão, foi um louvor. Todo mundo começou a chorar. Do lado, parou. A galera parou. Foi, a gente viu que foi o Espírito Santo nesse dia. Foi um culto. E a gente tocando, louvando, as pessoas chorando. A gente começou a orar por ele. É sobre isso. É a cultura. Vamos na cultura. O Nordeste, o São João. Porque muita rede religiosa. Porque Zabumba. Porque... Não, meu irmão. E se tivesse ano de novo, vou estar lá. É isso. A gente tem que estar no meio. Né? E foi um louvor. Né? E a gente... Todo mundo se emocionou. Eles choravam. Aí disse, eita, meu irmão, estou sentindo algo diferente. Eu digo, é Jesus. Então, me compartilhar o evangelho. A gente orou por eles. Eles saíram tão aliviados, assim, com alegria tão grande no coração. Acho que nesse dia, eu creio que se eu ver esse ano de novo, se eu ter a oportunidade de ver, ele vai ser diferente. Ali foi lançada a semente, através do louvor. Né? Então é sobre isso, onde vamos ir, a Ivanete para Argentina, o irmão Bira lá no Ceará, onde ele for, no Ribeirinho, no pessoal lá nos índios. É sobre isso, Cristo, onde menos imagina, está chegando. Então a gente precisa ouvir e obedecer. Só isso aí. Deus abençoe. Ô, glória! Amém. Aí, Adilton, pastor Adilton já falou, queria falar esse assunto no próxima mesa, acabou que já fluiu, né? Isso daí que eu falei. Muito bom. Tem um direcionamento, eu ia até falar de outro assunto aqui, mas a gente já entrou nesse campo. E realmente, assim, se a gente fosse entrar, né, no que foi fazer uma retrospectiva da semana aí, não ia caber aqui, ficar horas aqui, obviamente. É um tema bem extenso e largo, mas é extremamente importante. Ótimas colocações. Assim, eu fico aqui só recebendo, que eu falei, né? Falei igual o Léo, antes do Léo chegar, eu falei, eu só me sinto aqui a formiguinha aqui no meio, pessoas que vivem. Mas, assim, a gente sabe que cada pessoa vai ter um entendimento disso, né? Foi o que o pastor Adilton aí colocou muito bem. Eu acompanho, vocês devem conhecer a missionária Kellen Gaspar, aí do Pará, já há alguns anos, assim, ela é bem enfática no argumento, ela fala, cara, que a obra de Deus tem que ser feita com dinheiro de crente, ela é bem incisiva com isso, assim, né, bem radical nesse sentido, e ela tem um trabalho grande lá.
E a gente sabe, foi o que o Léo falou, cara, se a gente focar, cara, nessas questões, porque, na verdade, assim, quando a gente é chamado, vou falar por mim que sou uma formiga, uma pulga aqui, quando a gente é chamado para obra de missão, mesmo sendo urbana, cara, a gente só vem. Foi o texto aí do Envio dos 70, cara, a gente só vai. E aí Deus, ele vai provendo. Só que chega um momento na caminhada que, às vezes, os projetos, eles vão tomando proporções, ou às vezes até uma direção do coração que nem é de Deus, de fazer determinada coisa, eu queria criar um instituto aqui. Tipo assim, pode até que seja do coração de Deus, no tempo dele, a gente quer antecipar e cria-se uma ansiedade, e aí e a impressão que dá é que, pô, Senhor, você não está vendo aqui não, tipo, né, aqueles textos, será que você não está vendo o que eu estou passando aqui, meu pai? Vou ter que vender feijoada agora para arrecadar dinheiro, para... Não estou dizendo que isso seja errado, irmãos, assim, mas realmente a gente tem que ter um parâmetro, porque é muito tênue, né, essa linha entre o que é lícito e o que convém. Né? Tem coisa que é até lícita, mas, pô, será que convém, cara? Então, assim, essa sensibilidade ao espírito, acho que foi falado isso semana passada também, que essa sensibilidade que é o termômetro, né? A gente saber, cara, até que ponto que a gente precisa realmente se colocar numa posição ali de ajudar Deus, porque ele sabe, se ele nos enviou, ele sabe a necessidade, e a gente tem que estar disposto. Foi o que o pastor realmente falou, às vezes o perrengue faz parte, esse perrengue faz parte daquilo que Deus tem para a gente tem que aprender com isso, tanto que eu ia até passar hoje, mas como a hora já está estourada, eu vou deixar para a próxima, o projeto da Tribos, né, o projeto que o senhor colocou no meu coração, cara, comecei um projeto de skate, um dos projetos, né, que a gente tem, que é o do esporte, eu fui para a pista com skate na mão, assim, cara, eu nem sabia o que eu ia fazer, só tinha uma chama, cara, você precisa ir lá pregar para essa molecada que tá, como você, igual eu, como skatista na década de 80, 90, me afundei nas drogas, eu falei, você precisa ir lá com skate na mão e, cara, só vai. Eu comecei a ajudar a molecada, daqui a pouco 2, 3, pô, chegou ao ponto de ter quase 40, assim, isso assim, semanalmente durante alguns anos. Então, assim, mas eu fui com skate, de repente veio um camarada, falou, Bruno, projeto da hora, mano, eu quero investir, ó, tá aqui, ó, 20 skate, daqui a pouco chegou mais não sei quantos skate, ó, agora eu quero cara, eu tenho um apoio, uma verba aqui para que você, em vez de ficar um dia só, você possa ficar 3 dias na semana. Cara, eu passei a pandemia ganhando salário, irmão. Eu ganhei salário na pandemia. Quando estourou, eu trabalho com controle de praga, viu, pastor Dilton? Eu podia resolver essas pragas da barata. Mas na pandemia parou, irmão. Eu vivi com o salário que o Senhor me deu para dar aula de skate, evangelizar. E o nosso projeto aqui, irmão, é assim, não é... vou andar de skate, não. Meu irmão, começa com oração, molecada, chega aqui, eu vou morar, tem a hora da palavra, a hora da comunhão. É um projeto que tem foco no evangelho mesmo. E o Senhor, ele realmente foi o que o pastor Adilto falou. Cara, ele supriu, ele me mandou para lá, ele sabia que a gente até faz. Eu acho que o ato de você compartilhar, eu tenho uma visão seguinte, às vezes até ficou assim com receio de também pedir muita coisa para o projeto, às vezes a gente acaba até lançando algumas coisas, mas eu acho que esse ato de você contribuir é uma honra para quem contribui, não é nem para a gente que recebe. Cara, é uma dádiva, irmão, eu poder contribuir com um projeto, sabe, do Valdir e do Clau, mano. Pô, Valdir, eu tô mandando aí, mano, 1000 nariz aí para você de palhaço aí, ó. É uma honra para mim ajudar, não é que eu tô... não, cara, isso a gente tem que entender, como disse, se eu não me engano, em Coríntios, fala-se que é um privilégio de você contribuir com a obra. Então, esse paradigma precisa ser, assim, acertado, né, na cristandade, digamos assim, de a gente entender que quem envia é a igreja. Paulo fala, cara, como pregarão se não forem enviados? E puxando já, sem querer entrar na questão da mala lá e tudo, e a gente entende que tem pessoas que vão ser chamadas, assim, como empresários para a Europa. Eu, particularmente, não me vejo abandonando minha empresa e viver. Eu não me vejo assim. Mas eu sei que tem pessoas que vão ter que abandonar tudo, irmão. Vão ter que viver disso. Tem pessoas que vão ter que ser enviadas. Porque elas não vão ter tempo de trabalhar, elas não vão ter tempo de fazer. A vida delas é fazer aquilo. Então, eu só fico preocupado quando tem um discurso assim, mano, agora não é mais daquele jeito, agora é só assim. Isso eu me preocupo. Quando eu ouço esse discurso, assim, não, antigamente
os missionários fazem, agora não, agora esse é o caminho, irmão. Sempre vai ter o cara que vai... É igual aquela parábola, se lembra da galinha e do porco? A galinha chega para o porco, ei, vamos investir em missões? Bora! A galinha fala, então eu vou dar o ovo, tu pode dar o bacon? Aí ele fala, ih, rapaz, agora ficou estreito para mim. Para mim dar o bacon, eu vou ter que perecer. A galinha dar o ovo é mais tranquilo, né? Ela pode... Então, assim, tem gente que vai dar o bacon mesmo, irmão. Tem gente que vai ter que dar tudo, ela vai ter que ir para o campo e tá tudo certo, não tem problema. E a gente tem que ter essa maturidade de entender que os desafios da obra, elas fazem parte da obra, né? Jesus, ele fala, eu sou o caminho. Ele não fala assim, eu sou o céu. Não, eu sou o caminho. Esse trajeto sou eu. Todo esse fruto do Espírito, tudo que é lançado sobre nós, toda essa lapidação que nós vivemos, como missionário, cara, faz parte, porque sinceramente, amanhã terça-feira, a gente vai para a casa de recuperação aqui em Paraty. Amanhã, a gente, inclusive, vai levar bolo, vai celebrar o aniversário de um dos internos, que está lá há muitos anos. Então, assim, o caminho, irmão, é ribanceiro, irmão, é um negócio assim surreal. Deus, eu tenho um ninho, velho. Deus sabia que. Eu estou esperando aqui uma Hilux, também uma Toro. Ouve aí o teu servo, Senhor. Mas, assim, a gente vai com o que tem, irmão. Eu não posso esperar cair algo do céu. O Senhor sabe que eu preciso. Ele sabe que as minhas condições, ele sabe. Então, assim, mas eu vou feliz. Toda vez que eu subo lá, a gente sobe alegre, a gente sobe regozijando, cara, com um carro que às vezes quase despenca lá embaixo. Cara, às vezes a gente não tem dinheiro, cara, para comprar um refrigerante bom. Se eu compro sei lá como que vocês chamam aí, mas aqui tem uns Dolly da vida, ou outros mais inferior. Espoca-bucho. É o que tem, assim, ele sabe da necessidade, ele sabe, mas seria muito mais prático eu ficar, gente, tô aqui, né? A gente, cara, tô falando que seja errado fazer isso, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, a gente tá... É só se a gente realmente ter esse parâmetro de tirar o foco disso. E a gente, como o Léo falou, de maneira bem cirúrgica, assim, e os irmãos também aqui, a gente, cara, focar no que a gente foi chamado para fazer, a gente entender que a obra, ela é espinhosa nesse sentido, mas é realmente um prazer você, cara, tá feliz às vezes, com a escassez. É exatamente o texto de Paulo, cara, eu sei ter tudo sem ter nada. Eu sei, cara, ter dinheiro na conta e sei estar devendo e ter que fazer ainda. Então, esse sentimento, que é o sentimento nobre mesmo de Cristo, de você falar, poxa, eu estou fazendo aquilo que tem que ser feito, e no final das contas, irmão, isso tudo vai passar. No final das contas, cara, o que vai valer tanta ansiedade, né? A gente sabe, igual esse ano a gente vai para o Paraguai agora em agosto. A gente, há alguns anos, a gente já vai, tem um país-alvo como o Paraguai, e esse ano eu falei, eu vou, não, a gente vai, dá tudo certo, chamei até um pastor para ir comigo, não, irmão, tu vai comigo, fica tranquilo que tá pago, e eu nem tinha grana, mano, eu nem sabia como que é ir, e do nada o irmão, tu quer que eu parcelo tua passagem aqui no cartão? Eu falei, mano, é provisão de Deus. Então, assim, a gente só precisa ter esse ato de fé, realmente, de continuar, de perseverar, de ter essa sensibilidade do Espírito para saber que, cara, vai ter um momento que a gente vai usar estratégia assim, igual o Léo usa aí do café. Pô, estratégia maravilhosa, mano. Tem coisa mais sublime do que um café, irmão. Uma coisa mais... Depois do pão, eu acho a coisa mais democrática no nosso meio ocidental aqui é o café, né? Um cafezinho que todo mundo toma. Então, assim, mas é uma estratégia que, assim, é só uma ferramenta, né? A gente cria essas ferramentas para a gente poder chegar um pouco mais rápido, alcançar mais pessoas. Eu mesmo conheci o Léo através, olhei o EI de café, sertão, falei, que negócio é esse? Vou entrar aqui, pum, explodiu a bomba atômica aí, estamos aí apaixonados por esse barbudão aí, e a gente está todo mundo aqui conectado devido a essa ferramenta na vida dele. Se não fosse essa ferramenta na vida dele, Deus podia usar outra coisa, mas, assim, foi uma ferramenta. Então, assim, tudo que a gente usa, a gente tem que, de fato, irmão, só olhar para o alvo que é Cristo. O resto, meu irmão, a gente vai conseguir, porque o Deus das missões, aleluia, glória a Deus, o Deus das missões, irmãos, ele não deve nada para ninguém, irmão. Se ele nos chamou, ele vai nos levar até o final, amém? Eu conheço o Léo já de 3 para-brisa quebrados. O Léo é campeão
No dia eu ainda creio, em nome de Jesus. Uma viagem o Léo vai fazer a Rapaz. ida e a volta com o para-brisa sem quebrar. Ô, Em Bira, nome de Jesus. e engraçado foi hoje, o irmão disse, meu irmão, ele querendo me ensinar um macete para não ser atingido pelo caminhão na estrada, né? Esse rapaz tem um macete aí, quando você vê um caminhão, você já. Eu digo, cara, se tu for fazer isso daqui para Teresina, tu não É bem chega com a não, mão porque para-brisa. só tem caminhão. Só tem caminhão, tu não vai andar, cara, tu não vai andar. Eu disse, olha, foi incrível, que eu estava parado. Quando eu fui entrar na pista, o caminhão que entrou na minha frente jogou a pedra. Não tem como, não. Eu disse a ele, ó, a gente tem que aprender essas coisas. O inimigo sabe o que me tira do sério, sabe? Ele conhece a gente, o inimigo conhece a gente mais do que a gente mesmo. Então, o que é que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido a rir dele. Porque em outras épocas, quando eu visse aquela pedrinha batendo ali, e eu ver o sol abrindo, porque o sol faz logo assim, né? O sol abrindo, né? Faz logo assim, ó. Eu ia dar uma aloprada, rapaz, ia ficar com raiva. Aí quando minha esposa mostrou, só para aquilo, kkkk, só fez rir. Eu disse, o inimigo quer tirar onda, esse para-brisa pode cair aqui, mas a gente chega lá. Acabou, acabou. E por incrível que pareça, chegou num ponto lá que estancou, eu cheguei em Teresina, quando cheguei em Petrolina, que eu fui fazer o reparo, ainda está aqui, nem troquei. Tudo coopera, rapaz, tudo coopera. Então, é isso que o depoimento do Léo, o depoimento do pastor Adildo, ou o depoimento do Bruno, o depoimento do Valdir. Boa noite, Adriana. Tudo bem? A da Adriana. Então, e a gente Boa vê, noite, pastor Vira, tudo bem? Paz, o que a gente. gente faz, isso que a gente vê é o que me faz pensar que missões, ele, se a gente tem que confiar. Na semana passada nós falamos sobre, teve uma época, uma dessas mesas nós falamos sobre o sustento, né? Com problema de dívidas, e aí confia, tá? Tem que confiar. E aqui em casa é o seguinte, aqui em casa começa quando a Clotilde, minha esposa, fala assim, Deus proverá. Põe o pé. Aí tem que pôr o pé. Aqui em casa não tem que pôr o pé. Põe o pé para fazer a coisa que vai acontecer. Ficou, não vai comprar, não vai comprar. Colocamos o pé, falamos com o irmão, marcamos com o irmão, já temos a terra. Então, colocar o pé. Aqui em casa começa colocando o pé. Se você colocar o pé, Deus vai fazer. Colocou o pé no skate. Já tem vários skates. Colocou o pé no sustento, vai fazer as festas juninas, já não está aí, tudo pronto para ir. Então, é colocar o pé. Aqui em casa a gente começa com colocar o pé. Colocou o pé para fazer o negócio, começou a andar, como diz, mexer o caldo ou mexer o doce, começa a mexer o doce que logo vai começar bem. Bruno, aqui o pão a gente não está muito moral não, mas um cuscuzinho com café, meu amigo, essa região nordeste aqui, você não Amém. brinca não, o pão a gente tem que deixar para lá. Amém. Adilton, você levantou a mão aí? Não? Amém, meus irmãos. Então é isso. Alguém quer falar mais, compartilhar mais alguma coisa para a gente encerrar aí a nossa mesa? Amém. Boa noite, gente. Vocês não sabem como eu estou crescendo de ouvir vocês. Faz um ano só que eu estou trabalhando com missões e essa mesa tem sido, assim, frutífera na minha vida. Essa semana eu estou trabalhando com missões urbanas, né? E eu me deparei com um morador de rua precisando de ajuda e estou fazendo capelania também nas escolas, então está juntando várias coisas para mim fazer ao mesmo tempo e estou botando pé, né, irmão? E eu estou indo. E aí, ontem, eu fui falar com a assistente social a respeito de um morador de rua que está querendo morar na casa dele, precisando de ajuda. Eu fui confirmar as informações com ela. E ali a gente fez uma ponte, ela vai me ajudar na capelania. Então, quando Deus quer, sabe? A gente botando o pé, é isso que vocês estão falando. A gente não pode ter medo, a gente tem que seguir. E o recurso Deus coloca também, porque é fantástico viver na dependência do Senhor. Eu tenho cada dia assim, ficado mais impactada com isso e glorificando o Senhor e criando coragem. E vocês estão me dando coragem. Muito obrigada pela vida de cada um. Que Deus abençoe, viu?
Eu vou pedir umas Amém. informações aí, meu irmão, que eu estou trabalhando com criança também. Glória a Aí Deus. eu Irmão vou pedir Silvio, mais ajuda aí, porque é um desafio, né? Mas é uma coisa maravilhosa trabalhar com eles também. Eu estou apaixonada, glória tá a bom? Deus. Deus Isso aí é uma abençoe. bênção. Irmão Silvio, Gratidão, meu irmão. Shalom. Boa noite a todos. Gratidão, Léo. Eu estou aqui hoje, né, a convite de Léo. Acho que ele é o epicentro, né, dessa mesa aqui. Foi o que convergiu para que ela pudesse ser formada. O Bruno só Eu tem sou muito, 3 convites aqui, irmão. Não preocupa, não. O Bruno aqui é só 3 convites. né? E assim, Rapaz, é melhor ser o profeta. É melhor ser o profeta. O Bruno foi o profeta. O cara que Deus disse é você. Entendeu? O Bruno deu a ordem, eu tive que obedecer. boa. Foi o conselheiro dele, né, Léo? É necessário. E aí, cara, assim, eu me aproximei de Léo um tempo atrás, exatamente com essa proposta. Eu acho que estava dando pontapé inicial com o café, com essa visão que o pai deu a ele, né? A gente também estava no início da jornada, com essa mesma visão, e todos que estão no caminho acabam se encontrando nessa jornada, né? Porque o caminho é o mesmo. Você vem de vários lugares, mas você vai se encontrar num caminho só lá na frente. E aí foi o que aconteceu conosco, trazendo essa leitura que o Pai colocou no nosso coração sobre empreender no reino. Eu concordo claramente, Léo, com você traz isso. Inclusive, tem um texto em Provérbios que fala que assim como o homem pensa, assim ele é. Né? Então, assim, a gente deve atrair, né, as coisas boas do reino para manifestar na terra. Eu não tenho dúvida disso. Assim, se você vibra escassez, você vai manifestar a escassez. Se você vibra a abundância do céu, você vai manifestar a abundância porque você vai atrair. É assim que nós somos, né? A gente atrai e manifesta. Mas é necessário também acrescentar que existem uns padrões, né? Hoje eu estou atuando com psicanálise, né? Sou psicanalista clínico, integracional, e também hoje estudo psicologia. O pai me levou por esse caminho. Eu sou pastor, né, por chamado, estive à frente de uma comunidade, assim, me resguardo em falar o nome da denominação, mas o ano passado eu entreguei a minha carta, né, me retirando desse lugar de uma instituição para tocar aquele projeto lá, Léo, no Espinheiro, né, dentro de uma comunidade no Espinheiro, que é o projeto Atenda. E, meu irmão, ao longo desses, sei lá, quase 4 anos nessa jornada, eu tenho entendido e percebido que a gente precisa mudar um padrão nessa leitura, né, do que é o missionário. E como isso, Silvio? Alinhando o propósito de Deus à nossa vontade. Para mim, Léo é um cara assim que é uma referência porque externaliza exatamente isso. O que é que você gosta, ama fazer, o pai vai fazer e vai gerar recurso na sua vida. Porque, assim, nós somos humanos, ainda vivemos na Terra e também precisamos de condições para a nossa sobrevivência. E a gente não pode ser inocente em acreditar que a nossa negligência faz parte. Assim, claro, entendo o que eu estou querendo dizer, tá, gente? Que, assim, a gente se dedica muito integralmente ao reino. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, eu não posso, também com isso, esquecer da minha retaguarda, que é a minha família, que é a minha casa, que é o meu plano de aposentadoria, que é o meu plano de saúde. Então, assim, a gente precisa compreender o que concerne a vida do missionário. E aí, quando o Léo traz essa proposta de cuidar do missionário, eu, como psicanalista integracional, eu percebo que o homem é corpo, alma e espírito, né? Então, para ele manifestar o que está nele, que é o espírito, a alma precisa estar fluindo, né? Sem preocupações, ele precisa estar entregue ao reino para poder manifestar aquilo que o Pai trouxe para a vida dele. E se ele não fizer assim, vai refletir no corpo. Meu irmão, o cara vai adoecer emocionalmente, o cara vai travar, vai faltar, enfim, é natural que essas coisas aconteçam. Então, assim, eu tenho buscado discernir e eu acredito que essa mesa pode ser um ponto de inflexão para que a gente possa trazer essa reflexão. Então, eu acho que eu cheguei no finalzinho da menina aí que disse que trabalha com comida, né? Então, assim,
Se você pode fazer o que você pode para gerar recurso, você fará a manifestação da obra do Reino de Deus através do recurso que você está gerando. Né? A gente começou com a marca de camisa, né, para fazer a produção do empreender no próprio reino. Né? E assim, a gente precisa começar a ter essa clarividência, porque, cara, eu fico imaginando o céu. O céu não há escassez absolutamente de nada. O pai, ele não é pobre, o pai é rico. Não é aquele livro, não, o pai rico, pai filho pobre, né? Não tem aquela história, né? Não. No pai é abundância, não falta, não tem escassez. E aí, se a gente for parar e refletir, cara, Daniel, Moisés, Abraão, todos esses caras, passando por uma circunstância, mudaram a sua mentalidade. E mudando essa mentalidade, eles ascenderam dentro de um processo, inclusive de domínio, porque é o princípio: dominar, governar, multiplicar sobre os recursos materiais, minerais, tecnológicos, espirituais. É sobre isso que a gente precisa também entender. Eu creio claramente em tudo que vocês falaram, de que o espírito ele cuida, que ele sabe da nossa necessidade, mas a nossa mente, veja, a gente pode fazer muito mais alinhado com o propósito de Deus na mudança da mentalidade que nós temos. O brasileiro, eu enxergo muito, percebo muito isso, que existe um padrão, ó céus, ó vida, é aquele mal de Gabriela, né? E o missionário passa muito por isso. Eu nasci assim, eu vou nascer assim, eu vou morrer assim. Parece que a gente tem essa condição. Tem dados aí, inclusive, que postaram recentemente, né? Que o brasileiro, infelizmente, só investe R$ 1,22, ou R$ 1,22 na vida do missionário. Então, eu entendo hoje, claramente, que a gente precisa quebrar com esse umbigo. Né? Não estou aqui pregando que a gente tem que sair de uma denominação, não, mas dentro do contexto de manutenção dos seus recursos, para que não falte na sua casa, na sua família, honrar com seus compromissos, porque, cara, o pai não quer ninguém aqui com o nome sujo no SPCI do Serasa, porque tirou do seu bolso para investir no reino e pagar uma conta. É engano nosso, porque então é engano da palavra quando ela diz assim: amar o próximo como a si mesmo. Se eu vou amar a obra mais do que eu me amo, eu estou sendo o que é que eu estou fazendo da obra? Eu estou desobedecendo o que a própria palavra me diz. Então, assim, eu compartilho disso, né, porque eu tenho percebido, e aí eu estou entendendo que com o meu trabalho hoje de psicanalista, né, dessas questões emocionais que todos nós carregamos, que é natural também, né, de atender nas quartas-feiras pessoas que têm passado por essas aflições, por esses traumas, por esses medos, pela vergonha, que impede ele de fluir na cura da sua alma para manifestar o propósito que é de Deus na vida dele. Né? Então, eu creio que nós, enquanto missionários, onde cada um aqui tem um dom, né, de manifestar isso na vida do outro para criar essa teia que contribui, que se relaciona, que colabora, que é aquele princípio lá de Atos, né? Levavam todos aos pés lá dos apóstolos e davam conforme, né, e distribuíam conforme a necessidade de cada um, sabe? Então, assim, me permita contribuir isso aqui na mesa. Eu acredito que é um espaço de gente madura, onde a gente pode tecer alguns comentários para refletir. Porque senão, Bruno e Léo, com todo amor, irmão, assim, aqui vai acabar sendo mais um grupo, sabe? E assim, bicho, eu confesso a você que, assim, de grupo, por postar o que eu faço, o Instagram tá aí para fazer, cara, sabe? Então, assim, eu entendo que aqui é um lugar onde a gente pode abrir mesmo, dizer, meu irmão, eu tô passando por essa necessidade, velho, não fechou a conta, meu aluguel não deu, será que eu posso aqui abrir com vocês? Porque se a gente não for frágil e querer ser forte, meu irmão, vai ter um efeito rebote na vida do cara. E o cara vai adoecer emocionalmente. Estou falando a vocês como profissional. Adoece, cara. E reflete na família, reflete no filho, reflete na esposa, que é o primeiro ministério, sabe? Mas Então, a assim, ideia, viu, Silvio, pegando aí suas palavras maravilhosas, só vem a corroborar com aquilo que Bruno já falou aqui e aquilo que a gente tem falado aqui. Essa mesa ela surgiu para criar relacionamentos. Porque a gente entende que o evangelho é relacional. Relacional, né? É por isso que quando eu digo
aos missionários, cara, cria relacionamento com pessoas, as pessoas vão ver aquilo que você está fazendo, Deus vai tocar no coração e a tua necessidade vai ser suprida. Vê as tuas habilidades, pede a Deus discernimento, sabedoria, para que você possa usar as suas habilidades para lhe ajudar nesse contexto, né? Então é tudo isso aí que você falou, Silvio. Bem falado, é relacionamento, meu irmão. Aqui não pode ser mais um grupo. Se for mais um grupo, cara, não dá. Porque já são tantos com a mesma coisa, né? Com a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, entendeu? Então aqui a gente já tem notado essa diferença, né? Onde se tem a liberdade de falar das necessidades, agradecer a Deus pelo que ele tem feito e tal, ouvir especialistas em áreas distintas, pessoas que já têm feito em determinadas áreas, ajudando outras. Isso é muito importante. Valeu mesmo. Exatamente. Eu vou passar a palavra para o Davi já, mas como a primeira vez do Silvio aqui acreditou hoje, a ideia é tudo que o Léo falou aí, realmente assim, a gente nunca vai chegar no denominador comum do que é assim, é assado, né? Que é para a gente trocar essas ideias, que é maravilhoso, né? A gente ouvir tantos relatos, tanto aqui que deu polêmica ali quanto da questão da mala lá, analisando friamente, é muito interessante você vê essa questão, mas assim, não tem como, agora é só isso, agora não é mais aquilo, o problema é se a gente não tentar. É só ter esse cuidado, esse tato, né, que a gente está tendo, graças a Deus por isso. Não tem uma verdade absoluta, nunca vai ser assim um assado, sempre cada um, Deus vai trabalhar, mas existem formas de a gente errar menos, né, digamos assim. A gente pegar uma dica aqui, um conselho ali, isso é super saudável. E o foco, pastor Silvio, aqui, todos nós aqui como irmãos, né, todos são pastores, evangelistas, mas aqui nós tratamos como uma irmandade mesmo. E a ideia dessa mesa foi trazer isso, né? Essa comunhão de a gente sabe que a gente está no campo, já é muita luta, muita dificuldade. Então, aqui o intuito mesmo do grupo é fortalecimento, né? Não é polêmica, não é falar disso ou daquilo, é o fortalecimento, que a gente já apanha pra caramba lá fora, a gente já tem. Então, esse momento de sentar aí, cara, poxa, igual você falou, muito bem falado, contribui mesmo, porque a gente sabe que, cara, os dias. Tem pessoas que não vão empreender, irmão. Mesmo que a gente faça o curso da vida, ela não vai empreender porque ela não foi nem chamada para isso. Eu entendo o texto, né, que o texto a gente foi chamado para governar, mas infelizmente na prática a gente sabe que não é assim. Tem pessoas que, cara, você dá um emprego para ela, você dá o curso e ela não flui, cara. E aí, às vezes, o modelo seguro dela, ela tem uma condição. Foi por isso que eu já. Tem pessoas que eu já ofereci sociedade. Falei, cara, vamos. Pô, irmão, prefiro ganhar um salário, porque eu me sinto mais seguro. Tá tudo certo, é o que ela quer. Mas eu concordo com você, Silvio. Eu sou empreendedor, eu não me vejo largando tudo, indo para o campo, eu me vejo contribuindo como mobilizador, quero ir para a Europa futuramente como empresário, mas eu sei que tem pessoas que não vão, irmão, e tá tudo certo. A gente vai ajudar, a gente vai contribuir. Porque eu vejo que o caminho do empreendedorismo, ao meu ver, né, é mais saudável, assim, você poder gerar uma renda, seja vendendo qualquer coisa, ou administrando, mas foi o que a gente falou aqui, Jesus mandou os discípulos sem nada, falou, meu irmão, vai só e confia, só que, no meio disso, aí que tá, é a linha tênue que eu falei aqui, aí é o que o Léo faz aí, cara, um monte de missionário doa a vida, às vezes nem para Cristo, né, doou para uma instituição, e, cara, ele foi lá, voltou arrebentado, arregaçado, desviou, perdeu a família, e aí ganhou o mundo inteiro e perdeu a alma. Então, assim, é complexo, não dá para a gente aqui, né, realmente chegar numa questão que... Mas é maravilhoso isso aqui, a mesa, sentar, conversar, ouvir. Eu fico muito maravilhado, Léo. Louvo a Deus pela sua vida, por tanta conexão aí que você gerou. E fala, Davi, para a gente encerrar a mesa aí. Já Olá, boa noite. Meu nome é Rodrigo. Eu entrei a convite do Valdir e da Drica, né? E com o meu nome eu não consegui entrar, tá? Mas eu sei que o tempo já está bem adiantado aí, mas fiquei muito feliz, né, pela oportunidade de estar participando desse espaço aqui. Vi que é um ambiente muito seguro,
é um ambiente assim de muita edificação mesmo, né? Deus foi muito intencional de me trazer para esse espaço virtual aqui nesta data. Nós servimos lá no México, no extremo norte, uma cidade muito marcada pela violência, pelo narcotráfico, se chama Cidade Juárez. Eu estou na missão com minha esposa e filhos há 3 anos, né? Conheci o Valdir e a Drica lá na escola da Jucum, no Paraná, né? E desde então a gente tem mantido essa amizade, eles oram por nós, a gente ora por eles, e se for possível, eu gostaria de continuar, né? Participando, porque é extremamente saudável, extremamente importante, né, a gente ter esse ambiente, porque há momentos que parece que ninguém te entende, né? A gente vive numa base lá, apesar de estarmos no México, a base ela foi fundada por americanos e ficou muito dessa cultura americana, sabe? Tá mudando, mas esse espaço aqui para mim seria muito importante. Se eu já tivesse conhecido há um tempo atrás, acredito que teria evitado algumas complicações mesmo, né? Que há momentos que eu sou um pai atípico, né? Eu e minha esposa descobrimos o autismo na nossa família logo no início da missão, né? Deu uma balançada, mas naquela época a gente estava trabalhando com indígenas ali no sul, no Paraná, e apesar de eu estar num momento assim que eu poderia voltar a ser policial militar em São Paulo, né? Decidimos realmente não olhar para trás e continuamos. Porém, foi um processo de aprender muita coisa ao mesmo tempo. Aprender a ser missionário, né? Eu tinha uma renda estável do governo, né? Aprender a viver da fé, aprender a ser pai atípico, né? Então foi muito intenso e eu fiquei feliz pela presença do Silvio aí no grupo, né? Pelas palavras que ele deu com relação ao cuidado, de a gente cuidar da retaguarda. Então, Deus seja louvado por cada testemunho aí. Estamos levantando sustento, né? Para as passagens e seguro viagem e para a gente se manter mais um período lá no México. Nosso trabalho lá é focado em um orfanato que já existe há 45 anos, né? E desse orfanato, algumas crianças já foram curadas na sua paternidade e estão servindo de missionários nas nações, mas alguns outros também foram por narcotráfico, né? E, e tem sido muito edificante para mim e para minha família, ser família com os órfãos lá. A gente percebe que relacionamentos saudáveis, né, faz o processo de cura desses órfãos andar mais rápido. Tem sido muito gratificante. E é isso aí, pessoal. Obrigado, viu? Uau! Eu ia falar hoje sobre filhos, na verdade, né? Mas Deus, o Espírito fluiu através do nosso pastor Adilton, a gente fala sobre finanças, foi top demais. Mas eu queria uma mesa dessa de falar sobre filhos no campo, porque, de verdade, tenho 3, né? Então, assim, apesar de não estar ali no campo, vou largar tudo, vou, mas a gente está num campo missionário, né? E, assim, eu quero ouvir muito de vocês essas experiências, porque a gente sabe que, infelizmente, a maioria dos filhos de pastores, a última coisa que eles querem ser são pastores, né? Tanta paulada que leva, e o campo missionário, então, acredito que é mais intenso ainda, né? Porque você está lidando com muita ingratidão, né? Você está doando a vida para muita gente, você é muito ferido, a gente ouve esses relatos. Eu aqui sofro nanas desse tipo de sentimentos, mas é muito importante falar sobre filhos no campo, né? Como a gente lidar com isso, ouvir as experiências de vocês, que estão aí há muitos anos. Mas foi maravilhoso, Rodrigo. Seja bem-vindo, cara. Você está em casa. Esse aqui é um projeto de Deus mesmo. Eu falo assim, que a gente brinca, né, com tudo isso, mas eu tenho, cara, cada vez mais convicção de que foi a vontade de Deus mesmo. Ele só fez eu queimar mesmo para montar isso, mas ele conectou, cara, as pessoas certas
você vê que tudo flui, assim. É claro que um grupo sempre vai ter uma coisa ou outra, que é muita gente, né, obviamente, mas na medida do possível a coisa ela flui, e o intuito daquele grupo é isso aqui. Então, assim, tem um monte de pessoa lá, tá tudo certo, a gente está vendo também muita informação, mas isso aqui, cara, olhar olho no olho, mesmo virtualmente, cara, às vezes a gente vai chorar aqui, a gente vai falar e vai se emocionar, a gente vai se alegrar. Quem é pentecostal, o Bira quase falou em língua aqui, cara, a gente vai, sabe, se alegrar no espírito, sabe? Independente da nossa linha teológica, cara, a gente é tudo filho de Deus, a gente está aqui conectado por um propósito. E eu, de fato, fico muito feliz, cara, muito feliz mesmo, gente. Para a gente estar... Hoje eu confesso que eu estava bem cansado, assim, falei, meu Deus, né? A gente enfrenta tanta coisa, assim, trabalho, e amanhã tem tal coisa, e filho pequeno de dois meses, que tem um filho, minha esposa está aqui já me solicitando, e porque É sua realmente... vez, ela está chamando já para você, é sua vez. meu turno. Mas, assim, a gente vem com gratidão, cara, porque, sério, de fato, a gente não ganha nada por isso. Foi o que eu falo sempre para a galera da Casa de Recuperação, meu irmão, eu não ganho nada assim, financeiramente para estar aqui, é o amor de Cristo. É por isso que eu sou movido, é por isso que nós somos movidos, por esse amor, cara. As ferramentas são importantes, igual o Rodrigo falou, a gente pode errar menos, a gente pode pegar um caminho um pouco mais suave, mas a gente vai, em algum momento, sabe, padecer pelo Evangelho. Em algum momento a gente vai comer pão seco, em algum momento a gente vai ter que, sabe, chorar, em algum não, né? Em muitos momentos, aquele que leva a preciosa semente, né? Andando e chorando, ele já diz a palavra. Então, assim, mas está tudo certo, está tudo certo. Cristo morreu por nós, cara. Cara, Deus deu o único filho dele por nós. Que somos nós, né? É que o apóstolo fala, cara, se Deus não negou nem o seu próprio filho, né? Então, assim, fico muito grato pela vida de vocês, de verdade. Vai estar gravado isso aqui, a gente vai mostrar no YouTube. Peço a vocês que ajudem o canal lá, porque a ideia daquele canal é a gente poder compartilhar esse tipo de assunto, cursos e essas coisas, é tudo pelo Evangelho, tá bom, meus queridos? Quero pedir o Léo para estar orando para finalizar, com saudade desse barbudão aí. Amém. Amém, meu irmão. Bom demais estar com vocês também. Todos tenham aí uma excelente semana. Peçam a Deus muito discernimento, sabedoria. Temos vivido tempos difíceis, mas é previsto, né? Quem está espelhando melhora, são tempos trabalhosos mesmo. O céu não é aqui, né? A gente vai ter lampejos assim de dias bons, mas o dia mau pode bater na porta a qualquer momento e a gente tem que estar junto, orando um pelo outro. Isso é muito importante, né? Vamos lá, vamos para frente. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos reunidos aqui como igreja do Senhor. Igreja sem placa, sem parede, sem regra, sem religiosidade, mas nós cremos que o coração contrito contigo flui. E tudo que é colocado aqui à mesa é fruto de um coração, muitas vezes ferido, muitas vezes alegre, muitas vezes necessitado, mas com certeza eu tenho plena convicção de uma gratidão assim enorme de cada um aqui, daquilo que tem feito, daquilo que foi chamado, foi escolhido para fazer. Porque é privilégio. Porque o Senhor não precisa da gente para nada. Mas conta conosco aqui na terra para sermos discípulos, para fazermos com que o evangelho chegue aos confins da terra. Louvado seja o teu nome por isso, por esse privilégio. No meu caso, eu sou grato, posso não descer o poço, mas de estar aqui segurando a corda, de alguma forma ajudando, contribuindo, apoiando aqueles que estão na ponta do sistema. E queremos te pedir nesta hora, antes de qualquer coisa, que tu estejas, ó Deus, renovando as nossas forças, a nossa alegria de te servir. Isso é importante demais. Mesmo diante das circunstâncias negativas, contrárias,
Nós sabemos que muitas vezes o Senhor não nos livra da fornalha, nos livra na fornalha. O Senhor está conosco na tempestade. E que a gente possa, como Paulo, estar contente em quaisquer circunstâncias, seja na fartura ou na necessidade. E que possamos ser um corpo, uma família, pronta para orar, para ajudar, para acolher. E que as pessoas que estão ao nosso redor não vejam aquilo que a gente tem feito, vejam aquilo que o Senhor tem feito através de nós. Porque é maravilhoso demais quando isso acontece, porque nós fomos chamados para sermos testemunhas. E, se necessário for, até mesmo perder a vida, né? Mas tem misericórdia, Senhor, de nós. Somos limitados, somos fracos, somos muitas vezes omissos, procrastinadores, ansiosos. Tem misericórdia de nós. E ai de nós se não fossem as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Ai de nós. Louvamos o teu nome por isso. Te pedimos uma bênção especial para cada um que aqui está, cada família aqui representada. Tu sabes as necessidades de cada um. E também os motivos de agradecimento. Nós choramos com os que choram, nós nos alegramos com os que se alegram nesta noite. E glorificamos o teu nome por esta mesa. Que o teu nome seja sempre glorificado em nós e através de nós, aonde quer que estejamos. Fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Nessa diversidade de ações e a multiforme graça do Senhor, né? Forma diferente de agir, de fazer com que o Evangelho chegue das formas mais inusitadas, muitas vezes. Porque quando eu olho para mim, eu nunca me vi na minha vida fazendo o que eu faço hoje, com um café. Mas o Senhor escolheu e quis que fosse assim, tem sido, e nós temos visto a glória do Senhor se manifestando através dessa ferramenta cada dia. E louvamos o teu nome por isso. E que, Pai, prepara o nosso coração, capacita-nos para que portas sejam abertas. Se existir algo em nós que tem impedido o agir do Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a nos livrarmos de nós mesmos, muitas vezes, do nosso eu, e que a gente seja e tenha uma dependência real em Ti, em tudo que fazemos. Que teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Dá-nos uma noite de paz, um sono tranquilo, reparador na tua presença, que ainda hoje seja dia de milagre na vida daqueles que necessitam por um milagre, estão apresentando seus pedidos nessa hora. Em nome de Jesus, nós oramos, já te agradecemos por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, minha gente. Deus abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe, boa noite. Bom demais ver vocês. Amém. Valeu. Amém. Deus abençoe.